Olá! Acredito que você já sabe que a produção de biogás ocorre por meio da digestão anaeróbia. Mas você sabia que esse processo depende de uma complexa interação entre micro-organismos? Exatamente isso. Esses micro-organismos precisam de condições específicas para processar o substrato. E cada tipo de substrato tem características diferentes que exigem um entendimento detalhado para otimizar a produção de biogás. Nesse sentido, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas, buscando melhorar o aproveitamento dos substratos e maximizar a geração, não apenas de biogás, mas também de outros produtos da digestão anaeróbia, como o bioetano. No programa de hoje, vamos explorar esses avanços e entender como a ciência tem impulsionado a eficiência da digestão anaeróbia e o desenvolvimento de novos produtos. Eu sou Andressa Pereira. E eu sou Leidiane Mariani, e esse é o programa Amplum Debate, um novo espaço de compartilhamento de conhecimento da Amplum, onde trazemos especialistas, empresas e entusiastas para falar sobre sustentabilidade, energias renováveis, resíduos, ESG e tudo que faz parte do mundo da transição energética e da descarbonização. Estreando nosso programa, convidamos Tiago Edviges. Tiago é bacharel em Engenharia Ambiental e em Ciências Econômicas, doutor em Engenharia Agrícola e Saneamento Ambiental, pós-doutor, professor associado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, professor permanente do mestrado em Tecnologias Ambientais e do doutorado em Engenharia Civil, nesta mesma universidade. Tiago também é coordenador do curso de especialização em tecnologias da cadeia produtiva do biogás, líder do grupo de pesquisa em valorização de resíduos e economia circular. Já atuou em projetos em parceria na área de saneamento e energias renováveis junto à Sanepar, Observatório de Energias Renováveis para a América Latina e o Caribe, Parque Tecnológico de Itaipu e CI Biogás. Tiago atua nos temas de gerenciamento de resíduo, economia circular, reciclagem, compostagem, biogás e biohidrogênio. Tiago, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. É uma alegria termos você no lançamento do nosso programa do Amplum Debate. Assim, seja muito bem-vindo. Eu espero que você se sinta em casa. Eu que agradeço o convite. É um prazer, né, poder falar das coisas que a gente faz na universidade, das nossas pesquisas e poder compartilhar isso, né, com a comunidade, com a sociedade. Aí, então, é um prazerzão para a gente poder estar aqui contribuindo. Não podemos deixar de agradecer a você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube. Esperamos que aproveite este episódio e, claro, sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas ou insights nos comentários. E não se esqueça de seguir nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os novos episódios. Ficaremos felizes com seu engajamento por aqui. Bom, então vamos começar, né? A gente não poderia começar de outra forma, Tiago. A gente ficou muito feliz com sua premiação, essa premiação internacional que você recebeu recentemente. Então, a gente está louca para saber um pouco sobre essa premiação. Conta para a gente como tudo aconteceu. Certo. Bom, primeiro dizer que foi uma surpresa, né? Poder representar, uma alegria muito grande poder representar o Brasil. A premiação aconteceu durante a 9ª edição do Fórum de Jovens Cientistas dos BRICS, em Sochi, na Rússia. E mais ou menos aí um mês antes, abriu-se uma seleção para a 7ª edição do Prêmio Jovens Inovadores. Então, pesquisas, ideias, conceitos, né, que já saíram do papel em níveis de testes preliminares, mas que ainda não são totalmente comercializáveis. O intuito do evento é justamente promover essa discussão, esse debate entre os jovens cientistas dos BRICS, né, fortalecer o bloco. Esse ano foram 4 linhas, tecnologias sustentáveis para a indústria química, alimentos, para a agricultura e inteligência artificial. Então, eram 40 competidores, né, inovadores, e eu fui representando 4 por país, né, representando os 10 países dos BRICS. Foi a primeira edição do evento com essa modalidade dos BRICS+, né, e eu fui representando a linha de agricultura. Então, era um pitch de mais ou menos 10 minutos, que você tinha que apresentar para 10 jurados que eram não necessariamente cientistas, donos de empresas, empresários, empreendedores, gerentes de banco, agências de fomento, pesquisadores premiados ao redor do mundo. Então tinha que ser uma linguagem acessível para todo mundo. Então foi um grande desafio, e aí no final das contas deu tudo certo, acabei sendo premiado aí, trazendo esse primeiro lugar para o Brasil, né? Legal. O que você apresentou, que foi o teu pitch?
a proposta era o conceito de bioetano. Então, era aumentar o poder calorífico do biogás, melhorar um pouco essa eficiência, separando a fase. Então, entrou um pouco de engenharia ambiental, de bioprocessos, de economia, né, demonstrando um pouco dessa viabilidade. Então, a inovação partiu desse energético que incorpora o biohidrogênio misturado ao biogás. Legal, legal. Nossa, parabéns, assim, deve ter sido bem emocionante, né, porque eu acompanho seu trabalho já há algum tempo, né, só um pouquinho de tempo. Foi alguns anos, né, uns 15 anos, mais ou menos, Thiago? Mais ou menos. E foi lindo, assim, ver essa dedicação reconhecida nessa premiação internacional, assim, a gente sabe o quanto você é super determinado, dedicado ao que você faz e ver esse reconhecimento, assim, foi para mim e para todos que te conhecem, te acompanham, com certeza foi bem emocionante, assim. Foi muito... Tua mãe deve ter ficado, teus pais devem ter ficado assim, né, uma alegria só, né, coraçãozinho. Não, foi muito legal. Foi, obviamente, né, foi muito emocionante por estar, né, fora do país. Era um evento, a premiação tinham 6.000 pessoas. Então, e aí era ministro da Educação, ministro da Ciência e Tecnologia, assessor do presidente, vice-presidente. Então, assim, a magnitude do evento foi crescendo, a gente foi descobrindo ao longo do evento como isso aconteceria, e foi muito legal o suporte do time brasileiro. Assim, nós éramos 4 competindo entre si, os 40 também competindo entre si, mas a gente se deu muito suporte. E aí no final, assim, foi até interessante ver, né, porque o time do Brasil levantou todo para comemorar, isso depois até virou notícia, assim, né, que eles não esperavam que isso fosse acontecer. Foi mais ou menos como a gente faz, né, a gente vai se ajudando, e o Brasil recebeu uma menção honrosa por destaque no evento pelo time mais competitivo. Então é importante também destacar, né, o Brasil tem um histórico de pódio nessas sete versões da premiação, né, e dessa vez foi a primeira vez que o time recebeu essa menção honrosa, o que, né, traz muita alegria, porque demonstra a força que a pesquisa e que a inovação tem no Brasil frente a esse bloco de 10 países hoje. Então foi muito legal. Legal. Eu vou querer que você conte um pouco da tua trajetória e aí vá trazendo, alguns conceitos mais técnicos, mas tem um ponto que na nossa conversa de preparação você comentou, que eu achei bem interessante, que você achou que um dos diferenciais, né, um dos pontos que fez você ganhar o prêmio foi você ter conectado o conhecimento técnico com, por exemplo, análise de viabilidade econômica, né, que você coletou custos com os colegas e você conseguiu montar esse modelo mostrando a viabilidade econômica. Isso me traz muito a lógica da importância dessa interdisciplinaridade, né, do pesquisador. Como foi isso, assim? O que você sentiu que realmente foi o teu diferencial em relação ao que os outros apresentaram? Com certeza. Com certeza esse foi um dos diferenciais. Isso vem lá desde o começo de carreira, né? Então, eu sou engenheiro ambiental, né, de formação, de graduação, e aí a gente sai da universidade preparado para trabalhar com engenheiros ambientais, né? É o que a gente treina a graduação inteira. E aí eu me deparei nos projetos PTI, né? Inclusive começamos ali nos mesmos projetos. Então ali onde eu, né, tinha jornalista, tinha engenheiro eletricista, tinha economista, tinha, né, várias formações. Então foi a primeira vez que eu me vi tendo que traduzir o que a gente fala de forma técnica para outras áreas. E aí a gente propunha uma solução técnica. Isso era, na época, não facilmente convencível, mas a gente conseguia demonstrar com dados, com cálculos. Mas a pergunta das pessoas que estavam além da formação técnica, né, era sempre quanto custa e quanto eu vou ganhar com isso. E aí eu não tinha essa resposta, né? Então eu despertei o interesse pela economia, pelas ciências econômicas aí. Então fui buscar formações, né, mestrado, no doutorado, buscando sempre essas disciplinas, até que durante a pandemia eu me perguntei, né, o que eu vou fazer agora da vida aqueles primeiros 6 meses onde tudo travou, e aí fui buscar uma nova formação e falei, acho que agora tá na hora, assim, e aí me inscrevi numa graduação em ciências econômicas. Aí, e aí, assim, por gostar mesmo, né, de acompanhar notícias, de entender como é que funcionava a coisa,
E fiquei 4 anos nessa, assim, levando, e aí a pandemia acabou, as coisas voltaram, e eu tinha esse projeto aí no colo, né. Então, e aí eu sempre me perguntava, onde é que eu vou chegar com isso? Não sei, lá na frente a gente vai ver, onde é que, né, 4 anos me questionando, assim. E aí no prêmio foi a primeira vez que eu pude aplicar, e aí também devo dizer que apliquei com informações da rede de contatos, né? Nós temos uma rede de contatos do Biogás que é muito forte, né? Então fui acionando colegas, assim, quanto custa, quais são as variações, então foi tudo muito rápido. Então também rapidamente consegui essas informações, a gente tem uma base de dados muito boa, né? Dados do CBiogás, dados de panorama, dados de documentos que ficam no Sebrae, do Jeff. Então, isso foi outro diferencial, né? Eu poder mostrar que o meu país tinha uma base de dados. Então, não era só a minha ideia numa planta isolada. Eles queriam saber, assim, qual é o tamanho do mercado. E eu, felizmente, consegui comprovar isso muito fácil a partir dos estudos. Eu nem sei se as pessoas dão, né, esse devido valor, assim, a esses documentos, que às vezes ficam lá, mas, assim, tudo que a gente faz de cálculo, de estimativa, de cenários, alguém já fez esse trabalho antes, né? E é um trabalho árduo de coletar esses dados. Então, eu acho que culminou nisso, assim, ter acesso a essas informações, ter acesso a colegas, a rede de contatos e poder mostrar o cálculo de viabilidade econômica que deu para ver que todo mundo gostou dessa resposta final. E essa era um questionamento que a gente tinha lá em 2009, 2010. Então, foi um ciclo que fez muito sentido para todo mundo, sabe? Que incrível, que incrível. Então, você se tornou economista agora, não foi lá no início da carreira, já doutor, aí você resolveu fazer economia, que legal. E é essencial, né, essa conexão desse no final das contas, tudo chega em cifras, né, Você a precisa implementação dar a das resposta tecnologias. completa, né. Eu ainda nem falo economista, né, sabe aquele engenheiro formado, assim? Então, esses dias até cruzei com um colega que é da área de economia e perguntou: "E agora, né, como é que você se sente?" Eu falei: "Eu me sinto igual quando eu terminei a engenharia ambiental, não sabendo nada, né. Então sou sou um economista júnior, sou mais um entusiasta e um curioso, tô começando a aprender, né, as coisas." Legal, legal. Legal. Tiago, assim, você já começou a falar um pouco sobre a tua trajetória, né, Andressa e eu estamos bem curiosas de vendo tua trajetória e também o conhecimento técnico que você foi gerando, que a gente gostaria que você passasse para o nosso público isso, né, aproveitar essa conversa para também passar conhecimento, passar teus insights, o que você desenvolveu em laboratório, que pode fazer diferença no andamento das plantas. Então, eh, tem como você ir contando para a gente um pouco dessa tua trajetória e como o conhecimento foi evoluindo e passando esse conhecimento para o público, assim? Então, você começou falando dos projetos lá atrás, né, que você não tinha resultados. Então, conta um pouquinho mais para mim, para a Andressa e aqui para o público. Certo. Eu acho que eu tive a felicidade, hoje olhando para trás, felicidade na época era sofrimento, né, de ir acompanhando o desenvolvimento do setor, né. Então lá em 2000, eu entrei para essa área em 2009. Então eu comecei trabalhando na Sanepar, na área de saneamento, na ET Belém, que é a maior estação de esgoto do estado. Foi meu primeiro contato direto com a parte de saneamento e efluentes. E aí, em 2009, fui para a Foz para trabalhar nos projetos do PTI, Itaipu, né, com a parte de biogás a partir de dejetos animais. Cheguei em 2009, eu não sabia nem o que era biodigestor. Eu ia procurar, né, porque a gente na capital falava-se muito sobre estações de tratamento, reatores. Então eu fui assim do zero. O que é biogás, o que é biodigestor, e na época a gente só se falava em biogás de dejetos animais, por conta dos projetos da década de 80, né, do MDL, dos créditos de carbono. Então, não se tinha informações de outros substratos, de outras fontes, né, para produzir biogás. Então, eu comecei acompanhando e fazendo cálculos, usando planilhas de PCC, né, cálculos que ajudaram muito na época, mas que não deixam de ser grosseiros, né? Sistema de produção animal, peso do animal, manejo desse dejeto. Então, eu fui acompanhando essa evolução e cada vez que surgia uma curiosidade, eu falava, vou comprar um livro, vou fazer um curso, vou me enfiar nisso aqui e vamos tentar entender como isso funciona. E é mais ou menos assim que a coisa foi sendo construída.
mais ou menos superada essa questão das dejeções animais, eu trabalhei no projeto de Entre Rios do Oeste. Então, saímos de uma escala de uma propriedade, né? Então, a referência que a gente tinha e tem é a Granja Colombari, né? E a gente foi para uma escala de bacia e depois para uma cidade inteira. Então, surgiu a ideia de por que não trazer o esgoto sanitário, por que não trazer os outros resíduos? Quanto a gente mistura, quanto vai produzir, ninguém sabia. Né? Então, eu fiz o mestrado na área de energia na agricultura, e aí é muito curtinho o mestrado, né? Passa muito rápido para fazer essas partes experimentais. Ainda fiquei curioso, e aí me inscrevi num doutorado. Comecei a dar aula, então eu entrei na universidade em 2011, então tive, né, esse acesso à pesquisa de forma mais direta, enquanto grupo de pesquisa, e aí fui fazer o doutorado em engenharia agrícola, em Cascavel, junto com a professora Mônica Saroli, que vinha da área da compostagem, muito desses resíduos da agricultura. Então ela topou a dúvida, o desafio, e a gente buscava ali uma inovação. Então eu sempre ficava pensando nos resíduos do Ceasa, muito por ir lá comprar as coisas e ver, né, o quanto de resíduo orgânico gerava. E ali viu-se uma inovação, então, que era um sonho na época, né? Em 2014, a gente não tinha dados, nem teóricos, de produção de fruta aqui no Brasil. E aí a gente começou, eu trouxe até uns dados, se puder passar, o primeiro slide, tem até alguns dados que eu trouxe para compartilhar com vocês, porque eu acho que é mais fácil exemplificar. Então, a primeira dúvida, a pergunta que surgiu é, se eu tenho uma mesma fonte de resíduo, ela varia ao longo de um ano? Para fazer projetos, será que eu posso pegar um dado só? Então, aqui a gente consegue ver um gráfico de 12 meses, gente, a mesma fonte, resíduos de Ceasa. Então, a gente vê, e essas cores, né, a gente tem ali a legenda, então, em verde, os carboidratos não estruturais, que é o que mais vai produzir biogás na forma de carboidratos, amido, açúcares, né? Depois a gente tem as proteínas em azul ali embaixo, a gordura, né, o lipídio em laranja, que tem a maior potencial de produção de biogás, e aí o que é aprisionado e não produz de forma tão fácil, que é a lignocelulose. Celulose, hemicelulose, lignina, que está presente na raiz das plantas, nas cascas das frutas, com essa função de impedir ataque microbiano. Por isso que a raiz não apodrece, né? Porque ela tem justamente essa resistência ali à casca das frutas e tal. Então vejam que ao longo de um ano, a coisa varia muito. Né? Então a gente tem ali, se você for pegar, por exemplo, maio, dezembro, a barra laranja, né, tá maior a fração, porque eram meses que tinham muita gordura, muito lipídio, né, e a gente foi tentar entender de onde vem isso. Eram meses que foram percebidos abacate, e aí surgiu uma nova dúvida, o quanto essa gordura, né, esse lipídio a mais se impacta e o quanto impacta na produção de biogás. Então a gente começou a entender não resíduo, porque os micro-organismos, eles não entendem resíduo de Ceasa. Eles entendem carboidratos, proteínas, gorduras, lignocelulose. Então aí foi que eu abri a mente para assim, se eu entender a composição e o efeito que cada fração tem na reação, eu consigo entender qualquer fonte. Então a gente esmiuçou e a partir disso avançou para o potencial de produção de biogás. Posso fazer pergunta já? Claro que Andressa pode. e eu podemos fazer perguntas? Claro que pode. Volta lá no slide, volta no slide. Esse Ceasa é aonde? Nesse caso específico, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Porque... Se esse mesmo Ceasa fosse analisado no Nordeste, lá na terra da Andressa, você acha que esse gráfico já mudaria? Acho que sim. Acho que sim, porque a composição de frutas e vegetais, legumes, também varia. Hábitos culturais mudam, né? A qualidade do resíduo que é gerado. Então, essa comparação entre regiões pode ser uma ideia. Frutas da estação, né? Então, assim, a gente aqui no sul tem... Nessa época do ano, a gente tem muito pêssego, nectarina, tem as frutas de caroço, enfim... Tem outras épocas que a gente tem outras frutas, outros legumes, com certeza. Daí você vai para o Nordeste, né, Andressa? Outra coisa que vocês... Muita água de coco. Né, muito açaí.
É. E tem essa sazonalidade, né? Por exemplo, o milho a gente vai ver mais próximo de junho, então realmente vai ter essa mesma mudança, variação, como teve aí do lipídio, né? Que em dezembro aumentou a produção. Mas é Na bem isso prática, mesmo, bem característico de cada região. E por isso é muito importante gerar dados brasileiros, né? Para que a gente, porque a cultura que a gente tem aqui não tem como importar artigos e traduzir isso para português e achar que as coisas se aplicam. Porque a gente tem as nossas especificidades. E isso, essa variação, eu coloquei no próximo slide até, ela impacta diretamente no potencial de gás. Então aqui a gente vê os mesmos 12 meses no gráfico, a coluna azul é o valor estimado por modelo e o laranja é medido. Então a primeira informação é a variação, né? Então vejam que ao longo de um ano, para a mesma fonte, a gente tem ali desde, vamos pegar julho, por exemplo, com 280, 300 litros de metano por cada quilo de matéria orgânica, né? Lembrando que aqui a gente está descontando água. A gente vai lá para dezembro batendo 500 e alguma coisa, né? E isso para um reator, para um projeto, é bastante significativo. Então, imaginem, e por que dezembro? Lembram que eu comentei que dezembro foi a maior quantidade de gordura, né, de lipídios. Isso impacta diretamente. Então, imaginem um projeto que foi lá e pegou uma amostra em julho e determinou. Ele vai subestimar o que vai acontecer com essa usina de biogás. E se ele pegar dezembro, ele vai fazer todos os cálculos achando que, né, todo dia, todo mês vai produzir a mesma coisa e não vai. Agora, imaginem os projetos que nem fazem essa estimativa, né, que pegam dados teóricos e calculam ali no Excel. Então, a gente conseguiu, além de provar essa variação, a gente fez modelos. Então, na tabela de cima, a gente tem modelos a partir dessa composição. Então, primeiro ali, poder calorífico, vejam que tem um erro, né, de 54 litros por quilo ali na última coluna. Quanto mais parâmetros a gente vai colocando no modelo, então ali, ó, o potencial bioquímico, né, o BMP é menos 40 por conta dessa lignocelulose, mais 25,3 vezes o poder calorífico. Então, se eu tenho poder calorífico, eu consigo estimar para resíduos de fruta, com um erro de 54 litros. Quanto mais parâmetros eu vou colocando, então, se a gente vê ali no modelo número 6, né, proteínas, lipídios, celulose, lignina, eu tenho o fator de cada parâmetro, 279 mais 5 vezes a proteína, 12 vezes o lipídio, porque tem mais carbono nessa molécula, eu baixo o meu erro de 55 litros para 27,6 litros. E aí, se eu coloco mais parâmetros, pode ser que eu não tenha um modelo tão assertivo assim. Então, a gente mostrou tanto essa variação ao longo do tempo, quanto essa capacidade de estimar o potencial de biogás de forma um pouco mais simplificada. Esse foi o primeiro artigo de doutorado, a gente publicou na revista Waste Management, tenho muito orgulho dele, porque é o artigo mais citado, já recebeu aí mais de 200 citações, e foi muito legal ver os artigos que a gente usou como base. Falo a gente, né, porque eu, a professora Mônica, os alunos que trabalharam comigo, João, Jennifer, na época, eu gosto sempre de trazer, ninguém faz nada sozinho, né, então isso aqui foi construído em um grupo, os meus orientandos lá da graduação, que hoje estão voando aí no mercado, a gente conseguiu publicar isso, e os artigos que a gente usou como referência passaram a citar a gente. Então a gente foi vendo trabalhos no mundo inteiro sendo feitos e citando esses achados que a gente teve. Então é o meu artigo favorito aí. Tem um QR Code aí para quem quiser acessar, leva diretamente para o site. Muito legal, Tiago. Eu também, no meu mestrado, eu trabalhei um pouco com resíduos de alimentos, não só resíduos de alimentos, a gente via também uma variação grande lá na produção do biogás, né, dentro do biodigestor. E a gente via a necessidade realmente de fazer esse estudo, né, detalhado, de poder estudar primeiramente o substrato para poder entender a produção dele, tanto como do substrato, também como a operação do biodigestor. Qual a importância da gente ter esses dados, né, essa análise do substrato, para poder ter uma melhor produção de biogás na planta de projeto real, né, um projeto que já esteja operando? Olha, excelente pergunta. Eu acho que a resposta, se eu pudesse simplificar ao máximo, é o sucesso da planta. Né? Durante o doutorado, eu tive a oportunidade eu fiquei 6 meses em Barcelona, na Espanha, e 6 meses na Dinamarca.
E na época, 2016, 17, a gente não tinha reatores, eu não tinha acesso, né, pelo menos no Paraná, a reatores de mistura completa em escala real que usavam outros resíduos. E aí esses dois países eram, né, são ainda referência na produção de conteúdo para essas áreas. E o pessoal, os nórdicos, né, eles são muito bons em planejamento. É impressionante, assim, a capacidade que esse povo tem de planejar. Então, ali eu aprendi que eles ficam 1 ano investigando, junto com a universidade, quais os efeitos, se eu colocar mais, se eu colocar menos, carga orgânica, o que, que vai precisar, para daí fazer projeto. Então, os projetos de biogás lá duram mais ou menos 2 anos. Então, isso implica diretamente no sucesso da planta, porque você pode subestimar, superestimar, e o Excel aceita tudo. Você coloca um cálculo, faz ajustes, mas a gente sempre tem que lembrar que quem vai desempenhar esse papel são micro-organismos. A gente tem que entender quais são as demandas e como é que a gente consegue otimizar esse processo para que a planta opere todo dia ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois tem até, né, o próximo slide eu trouxe para falar justamente do impacto disso em reator contínuo, porque isso impacta diretamente no sucesso. A gente consegue prever para cada metro cúbico de reator o quanto a gente consegue pôr de matéria orgânica, e mais do que isso, o que vai ser gerado ali dentro que pode me ajudar ou pode me atrapalhar. É claro que edital, recurso, investidor, né, gente interessada, nem sempre a gente consegue casar a equipe técnica com a equipe de investidores com os micro-organismos. E essa é a mágica dos processos biológicos, né? Eu fiquei pensando também que o impacto não é só no funcionamento do reator, do digestor, mas imagina você descobrir quando a planta já está operando, que você vai precisar fazer um investimento num sistema de purificação, de upgrading do biogás, porque no fundo, em uma certa etapa do ano, aquele biogás vem com muito mais H2S ou com muito menos metano do que você estava prevendo, e aí você não consegue entregar para o cliente o biogás na qualidade necessária. Além do mínimo da ANP, por exemplo, quando a gente fala biometano, você ainda tem alguns outros parâmetros, né? Então, é muito sério, pode gerar uma diferença, não é só nem no dia a dia dificuldade, mas pode gerar um impacto de investimento pesado, né? Pode impactar bem isso, Lediane, pode impactar diretamente, assim. Eu trouxe um exemplo para vocês, esse aqui é o primeiro reator que a gente operou, é um fermentador, e aqui a gente consegue simular. Então, se vocês observarem no primeiro gráfico, essa escadinha dessa linha contínua, o que a gente fez? Operou ali por 20, 30 dias, preencheu esse reator com inóculo, com digestato, né? E aí a gente começou a entender o que acontece se eu colocar fruta todos os dias. Imaginem que os micro-organismos metanogênicos operam numa faixa de pH ótima de 6,5, 7. 6,5, 7,5 conseguem performar ainda bem, mas a fruta tem pH de 3,5, 4. Então, o potencial é uma coisa, né? Você tem excesso de micro-organismo, tem um ambiente perfeito para isso acontecer. Quando eu coloco todo dia, você abre um outro mundo. As interações bioquímicas que vão acontecendo ali impactam diretamente. Então, esse é um estudo de otimização. A cada 10, 20, 30 dias, a gente foi subindo carga. Meio quilo de matéria orgânica por metro cúbico de reator, subiu para 1, 1,5. Cada uma dessas colunas, né, são fases. 2, 2,5, nós chegamos até 4, 5 gramas de sólidos voláteis por litro de reator, ou quilo de sólidos voláteis por metro cúbico de reator. E a gente vê efeitos muito interessantes. Vejam que a produção de biogás, no gráfico da direita, né, nesses picos, ela só sobe. Quanto mais matéria orgânica, mais biogás a gente vai produzir.
mas nesses losangos, que é o teor de metano, do gráfico superior ali à direita, a gente começa a ver a partir da fase 8 que ele despenca. Então ele estava lá em 70%, 75%, ele cai para 60%. O que isso quer dizer? As metanogênicas já começaram a se desenvolver num ambiente não tão propício. Então elas reduzem a atividade. As fermentativas, que estão trabalhando na primeira etapa do processo, continuam convertendo açúcar em ácidos. Então convertem, né, a matéria orgânica mais grosseira em ácidos, simplificando. Esses ácidos são convertidos em metano por um outro grupo. São dois grupos convivendo, né, no mesmo ambiente. Então, e as metanogênicas são mais lentas, são mais preguiçosas. As fermentativas são mais aceleradas. Então, elas continuam produzindo ácido, o volume de biogás continua alto, mas o teor de metano baixa. Qual é o impacto disso? Daqui a um mês o reator azedou, virou vinagre. Essa queda no teor de metano, em função do acúmulo de ácidos, vai fazendo com que o pH caia. A gente consegue ver no gráfico inferior ali o pH nas bolinhas vazadas, né, em branco, que o pH começa a cair no mesmo efeito do teor de metano. Isso quer dizer que daqui um mês esse reator vinagrou, virou tudo ácido acético, eu preciso parar, abrir tudo, mandar embora e recomeçar a planta. Então esse foi um primeiro efeito que a gente percebeu, e o segundo efeito foi, nós conseguimos operar um reator com monodigestão, sem precisar de outros resíduos, com pH 3,5. Até quando? Até uma certa carga orgânica. Então, a gente consegue ver ali a alcalinidade, que é a bolinha em preto, no gráfico inferior direito, que ele vai caindo, 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 porque vai usando a alcalinidade, esse efeito de tamponamento, né, que mantém o pH, porque está usando a alcalinidade do inóculo. Ela cai, 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 quando eu vou lavando esse reator, e depois ela tende a subir. E a gente começou a pensar, de onde é que está vindo essa alcalinidade para o sistema, sendo que eu não estou colocando nada ali? Não tínhamos essa resposta, lembrando que a gente está falando de 2014. Boa, é legal você falar a data, isso, 2014, Lá ok. atrás. E aí começou a produzir alcalinidade. Não tinha informação, catei um avião, cruzei o oceano, fui lá para Barcelona, professor Xavier Flotats, que é um expert nessa área, para tentar entender, né, hoje isso já é muito difundido, assim, o próprio nitrogênio, lembram que a fruta tinha proteína, o próprio nitrogênio faz essa alcalinidade subir. Até que ponto? Até uma determinada carga orgânica. Então a gente percebeu aqui que até 3,5, uma COV, uma carga orgânica de 3,5, o reator operou super bem. A partir disso ele caiu. Qual é o custo? O psicológico de abrir o reator, zerar e começar tudo de novo. Imagina em escala real. Não, imagina se essa planta está ligada a um processo de tratamento de efluente licenciado na órgão ambiental, tratando efluente de uma indústria. Cara, o que você faz com aquele efluente? Que não tá mais, as bactérias não estão mais trabalhando, os micro-organismos, aquele efluente não vai atender as especificações para ir para o solo ou ir para o corpo d'água. Contratar caminhão, mandar para uma estação de tratamento privada. Loucura. E aí, se você tem 5 mil metros cúbicos, você vai mandar cada caminhão de 20 metros cúbicos para uma planta privada. Esse é o impacto. Entendi. Do não monitoramento, né? Do não monitoramento e do não entendimento do processo que ocorre, do teu modelo de funcionamento da... Exatamente. Então, esse estudo de otimização, ele é muito importante. É claro que, para substratos mais simples, hoje a gente já consegue simular, já consegue entender o que acontece, porque já testou muita coisa, né? Mas para misturas mais novas, e cada realidade, né, cada localidade do Brasil tem as suas necessidades, as suas especificidades, é muito importante. Esse estudo a gente também publicou na revista Environmental Technology, tá com um grupo de pesquisa, né? Tá aqui também o QR Code para quem quiser acessar. Tiago, você falou em pH. Para nosso público que está iniciando agora nos estudos, né, de gestão anaeróbica, qual seria o pH ideal para manter uma boa produção de biogás aí, considerando esses resíduos de SEASA, né? Certo, olha, para processos biológicos, tudo depende, né? Tem o ideal, tem um pouquinho menos que é ruim, tem um pouquinho mais que é ruim, e muita coisa na teoria a gente vai testar na prática e acaba descobrindo coisas que estão diferentes dos livros, né? Então, de forma geral, os micro-organismos metanogênicos operam faixa ótima, né? 6,5, 7,5.
Menos do que isso, você tem risco de acidificação, mais do que isso, começa a produzir excesso de amônia, por exemplo, que é ruim para o processo. E controlar esse pH é extremamente importante. Só que tem um efeito, aproveitando o teu gancho, tem um efeito muito importante, que eu queria até compartilhar, que é justamente esse efeito da alcalinidade. A alcalinidade é essa capacidade de um reator de receber matéria orgânica e não ter seu pH alterado. Ele mantém ali o mesmo pH. Ela vai consumindo essa carga que você coloca dentro do reator, vai consumindo a alcalinidade. Então, se a planta está monitorando o seu pH, ele continua 7. Então, ela vai colocando mais matéria orgânica, e essa alcalinidade vai caindo. 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Quando ela baixa de 2.000, esse processo demora uma semana, 2. O operador vai dormir com a planta em pH 7, ele acorda com a planta em pH 6, 5. Ele pensa, mas como é que mudou de uma hora para outra? Essa alcalinidade foi sendo consumida e perdeu-se esse efeito tampão. E isso é muito importante, método é barato, é fácil de fazer, e as plantas conseguem estimar esse efeito negativo com 15, 20, 30 dias de antecedência. Tudo fruto de resultado, né, de metodologia, de conhecimento que a gente foi gerando nas universidades ao longo desses 10 anos, e que está disponível aí para que as plantas consigam operar e performar com esse conhecimento e com essa segurança, né? Antes de você ir para a próxima etapa da tua trajetória, eu queria aproveitar essa pergunta da Andressa do pH e te perguntar assim, você falou bem assim, o que é o mínimo que tem que fazer de análise no dia a dia de uma planta? Porque assim, a gente coloca o que é o mínimo e o que é o ideal, vai, por aí depende do tamanho da planta, a capacidade de investimento. Tá. Eu costumo dizer que é assim, você imagina uma pessoa que está no hospital e ela tem acesso a temperatura e pressão, né? E ela está ali com febre sofrendo. Você tem uma outra pessoa na mesma condição que está no hospital, que tem equipamentos de última geração, tem ressonância magnética, tem, né, várias coisas que vão trazendo informações. Então, fazendo uma analogia, né, o mínimo que você consegue são bactérias. Para conseguir manter essa planta viva, pH, sólidos totais, sólidos voláteis, alcalinidade intermediária e parcial, teor de nitrogênio. Consegue ver uma planta operando sem esses parâmetros? Não consigo, a não ser que seja dejeto da suinocultura, né, que vai operar muito bem, porque o resíduo já é simples, já tem nitrogênio, já tem micro-organismos, tem muita água. Aí você vai avançando, né, você pode incorporar ácidos graxos, teor de metano, porque as bactérias começaram a se estressar, teor de metano cai. Então, teor de metano diário, e aí você vai incorporando ácidos graxos voláteis, né, vai esmiuçando esses ácidos, cromatografia de vez em quando para cruzar os dados com o teu equipamento, e isso muito em parceria com as universidades, né? As universidades têm infraestrutura para oferecer, têm conhecimento, e essa é uma relação, eu gosto muito da área, né? Porque eu consegui ver muito sentido em todas as coisas. Então, essa é uma relação muito interessante da academia com o setor privado, porque a gente consegue fazer essa interação, né? Então, às vezes, usar a estrutura, fazer projetos, e aí, claro, investimento, né? Às vezes a empresa pode auxiliar na compra de um equipamento, e uma bolsa para um aluno, então que é o que acontece lá fora. As plantas sempre vão caminhando em parceria com o laboratório de universidade, sabe? Excelente, Tiago. Você falou assim dessa necessidade de a gente ter esse acompanhamento nas plantas de biogás. Quando você falou em cromatografia, eu sei que o cromatógrafo é um equipamento bastante caro, então ter essa parceria, né, entre o produtor, entre a indústria, entre as empresas com a universidade seria bastante interessante, e é bastante interessante porque permite, né, que ele tenha um maior acompanhamento e ganha dos dois lados, né? Agora, puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, aqui para o norte, nordeste, né? Eu moro aqui em Maceió atualmente. Como é que você falou que vê pesquisa, né? Que a gente tem a pesquisa em digestão anaeróbia. Como é que você vê aqui na região nordeste, na região norte, como é que está avançando a pesquisa? Também questão de potencial de produção de biogás. Eu estou vendo todo dia, quando eu vejo a notícia de uma nova planta, de um novo investimento no setor, eu sempre comemoro com a equipe. Gente, estamos avançando, o Nordeste está indo, está avançando. Então, como é que você vê esse avanço tanto na pesquisa, né, para essa área de biodigestão, na área de biogás, como também no potencial de produção? Boa pergunta. Assim, aqui no Sul,
por regiões, né, a gente acaba que vai tendo mais contato, porque as pessoas estão próximas, os eventos, às vezes é mais fácil de ir, né, a logística facilita um Claro. pouco. Então, começando pelo Sul, assim, a gente tem grupos muito fortes, né, dentro da UTFPR a gente tem Medianeira, Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, né, grupos que a gente vai trabalhando ali, que compartilham da mesma infraestrutura, com pequenas diferenças, dado a formação do grupo. Depois a gente tem grupos muito fortes na Embrapa, né, Suínos e Aves, Santa Catarina, a gente tem grupo Universidade Federal de Florianópolis, né, então Pelotas. Então, no Sul, a Universidade Federal do Paraná, a gente tem esses grupos. Agora, subindo, tem grupos muito bons, inclusive serviram de base para a minha formação, assim. Então, USP, né, São Carlos, Minas Gerais, né, então a maior parte do conhecimento que a gente tem de gestão anaeróbia saiu da UFMG, né, professor Chancharo, então os livros, né, que a gente estudou na engenharia ambiental, então são grupos muito bons e históricos, né. Universidade Federal do Ceará, tem um grupo muito, muito bom nessa área, que eu não conheço pessoalmente, mas acompanho os artigos, fico monitorando ali para aprender também. Inclusive, esse ano teremos o Congresso Latino-Americano de Gestão Anaeróbia, não faço parte da organização, mas já faço o merchan, o DAAL, que acontece cada vez em um país da América Latina, esse ano acontece no Brasil e acontece no Ceará, né? Então, todo mundo vai para lá parar, então, assim, a gente vai percebendo que o Brasil está avançando na medida em que novas plantas vão indo para o centro-oeste, norte e nordeste, e saindo um pouco da dejeção animal, indo para outros substratos, e novos grupos também vão surgindo que vão se adaptando a essa demanda. Então, acho que começou aqui pelas dejeções, São Paulo, pela atividade industrial, mas tem grupos muito, muito bons, centro-oeste, norte e nordeste, com certeza. Eu quero aproveitar que você deu a dica e vou fazer propaganda desse evento, sim. Esse evento é incrível, não é, Tiago? Eu nunca participei e esse ano eu fui convidada a estar lá pelo professor André, da Universidade Federal do Ceará. Estou acompanhando a organização da programação, Gustavo Possetti da Sanepar está apoiando o professor André, então tá assim, não ele e muitos outros, né, uma organização de alto nível, assim, então a gente vai deixar na descrição para vocês o link desse evento. Eu achei que é muito importante, para quem é da academia, já é conhecido o evento, já tem né, uma expectativa de participação e para quem é da indústria, gente, do biogás e biometano, é muito importante participar desses eventos, mesmo que chegue lá e fique um pouco perdido, né, Tiago, porque vai começar a falar, mas é um conteúdo, para quem trabalha na digestão anaeróbia, lá é onde estão sendo feitas as pesquisas, você vai entender quem está trabalhando no laboratório, então acho que dá para deixar essa propaganda do evento, né, Tiago? Não, é muito legal, assim, e ali você tem contato com gente muito boa, histórica, de trabalhos de altíssima qualidade, gente, a nossa realidade é a América Latina, né? Tem muita gente também começando, você vai ter contato com gente que está sofrendo dos mesmos problemas. Eu não tenho um cromatógrafo, eu não tenho equipamento para medir nitrogênio, lá a gente faz dessa forma, aqui a gente faz dessa forma. Então, a Lediane comentou muito bem, o Grupo do Brasil se organizou, né, com a Universidade Federal do Ceará, como eu comentei, não conheço pessoalmente, mas eu sei que é um grupo forte pelo que eu monitoro, e além da universidade pegando esse gancho, nós hoje já temos centros, outras instituições que estão no setor e que é importante que as pessoas procurem. Embrapa, Sanepar, o CEI Biogás, né, então, que tem uma dinâmica diferente das universidades, né, Tecpar, né, e que conseguem também dar essa assessoria. Então, essa rede, gente, só cresce. Quanto mais as coisas vão acontecendo, mais elas vão crescendo. Então, é importante que os produtores, os investidores, sempre façam projeto com esses grupos, tanto da universidade, quanto também dessas outras instituições. Perfeito. Tiago, vamos seguir para o próximo momento da sua trajetória, que a gente está se empolgando aqui na conversa e ainda tem um tanto de trajetória, né? Você parou em 2014, acho que o último artigo. E aí, qual foi a próxima, então? Bom, a próxima pergunta que a gente fez entendemos o gás, entendemos o efeito de energia que vai ser gerado, e qual que é o diestato que resulta se eu tinha um pH de 3,5, 4, né? Então, aqui já são dados do grupo de pesquisa de valorização de resíduos e economia circular.
a gente faz análises de fitotoxicidade, isso veio muito do que eu aprendi lá com o doutorado em engenharia agrícola. De germinação, então vocês conseguem ver tanto em bandeja, em placas de Petri, né, para ver se essa semente vai germinar, se ela não vai, se ela vai ser inibida. E na foto da direita a gente planta mudas de alface, mudas de agrião, que for de interesse daquela região, para entender o efeito. Então, aquelas mesmas cargas orgânicas que eu fui mostrando, meio, 1,5, até chegar em 5, olha só o efeito da raiz. Quanto mais matéria orgânica eu colocava no reator, 1,5, 2,5, 3, 3,5, a massa seca de raiz foi crescendo. Porque fruta é cheio de nutrientes, macro e micronutrientes, a digestão promove a formação de agentes fitoestimulantes, fito-hormônios, por exemplo, e isso é o que a gente chama de digestato. Até 3,5 eu tinha lá um digestato de alta qualidade, ele aumentava a massa seca da raiz. A gente fez isso mais ou menos na época ali de 2017, mais ou menos. E aí, da mesma forma como o teor de metano caiu, o pH caiu, quanto mais matéria orgânica eu colocava, com carga de 4, veja, gente, é meio quilo por metro cúbico de reator, né? Meio grama por litro, mas a quantidade, a massa de raiz diminuiu. E quanto mais raízes fortes buscando nutrientes no solo, maior é a minha produtividade vegetal, né? Até que com 5 ela voltou quase lá ao início, porque eu já tinha efeitos inibitórios. Então, a mesma fonte, eu posso dizer que com 3, 3,5, 4 eu já perco eficiência, mas eu ainda estimulava raízes das plantas, com 5 já não era um digestato, não era um biofertilizante, desculpa. Ele não tinha esse potencial, e as pessoas às vezes confundem, né? A digestão anaeróbia vai gerar um biogás e um biofertilizante. Vai gerar um biofertilizante se ele tiver essa capacidade fitoestimulante e se alguém tiver interesse em comprar. Senão, ele é um digestato que você precisa pagar para alguém receber isso numa estação privada. Então, a gente avançou para o conhecimento, e aí indo para um pouco desse lado da agronomia, engenharia agrícola, né? O biogás vai muito disso, né? A gente tem interações entre os setores. A gente conseguiu provar isso. Eu consigo otimizar tanto a produção de biogás, quanto a qualidade desse digestato, que aí sim consigo que essa planta produza um biogás e produza um biofertilizante, a depender da carga. Tá, e aí esse digestato, você precisou fazer algum tipo de tratamento para ele se tornar um biofertilizante ou não? Puro você conseguiu aplicar? Você precisou investir nesse digestato? Nesse caso, não. Como era resíduo de fruta, né? Imagina, o filé mignon, né? E aí é o que a gente fala de economia circular. Você produziu o gás, esse gás voltou, né, para o processo na forma de energia elétrica, agora na forma de biometano, né, para mobilidade, e você produziu um biofertilizante de interesse comercial. Você consegue provar que esse biofertilizante aumenta a tua produtividade em 10, 15, 20%. E aí ele retorna para a agricultura na forma de NPK, na forma de micronutrientes, micro-organismos, e minimiza, né, a nossa importação, que vem tudo de fora, né? Potássio, por exemplo, 90% a gente importa. Então, ao invés de mandar esse material para o aterro sanitário, a gente consegue extrair biogás, extrair micro e macronutrientes, mas veja, com o apoio da universidade, do grupo de pesquisa, aproveitando esses conhecimentos e um estudo que demorou aí 1 ano, né? Estou lembrando, o pessoal do setor sucroenergético, eles fazem um uso da vinhaça, já é muito consolidado, né, a fertirrigação com a vinhaça, e é algo que o setor agrícola das usinas, assim, para eles é ouro, né? Eles podem usar a vinhaça para biodigestão anaeróbia se não prejudicar a fertilização do canavial. Então, a partir do momento que, quando você mostra ali aquele gráfico de que se você tiver um biodigestor, imaginando um biodigestor, que a gente começa a falar cada vez mais de, deixa eu organizar meu pensamento aqui, a gente está falando de biodigestores de vinhaça. Em paralelo também a gente começa a falar de CSTRs nas usinas sucroenergéticas, utilizando torta de filtro, bagaço, inclusive recebendo, né, resíduos de ceasa ou resíduos de produção de aves, enfim, né, para começar a fazer codigestão e aproveitar aquele potencial, inclusive, na entre-safra, aumentar o potencial na entre-safra ali da vinhaça.
Isso que você colocou é muito importante, porque normalmente quando eu penso em digestão anaeróbia impactando a qualidade, eu só penso na qualidade do biogás, a gente não pensa muito na qualidade do digestato, no sentido de que se você colocar uma carga orgânica muito alta, você pode impactar e tornar aquele fertilizante, aquele digestato inibidor, né? Então, olha o impacto que pode ter quando a gente está falando de uma planta que o fertilizante, às vezes tem plantas que às vezes o fertilizante é até mais importante que o biogás produzido, né? Com certeza. E essa é uma decisão que o arranjo mercadológico, né, precisa pensar. Essa planta vai ser otimizada para a produção de biogás ou ela vai ser otimizada para a produção de biofertilizante? Porque tudo que sai de um reator, né, de digestão anaeróbia é um digestato, mas nem todo digestato é um biofertilizante. Existem muitas plantas de, por exemplo, esgoto sanitário. Não necessariamente você vai ter um biofertilizante, né? Existem muitas plantas que aí estão próximas de estação de esgoto, né? Então é preciso entender. Eu estava lendo um livro sobre Equilibrar, né? precisa otimizar, Equilibrar precisa equilibrar. Eu os li um dois. livro essa semana sobre compostagem, que também tem muita interação, né, com a digestão anaeróbia e tal. Um livro muito antigo, assim, americano, e ele comentava que a produção do composto, tal qual a do biofertilizante, ela tem que ser muito parecida à produção do vinho. Por que as pessoas vão comprar o vinho e pagam mais caro pelo vinho? Porque aquele vinho tem qualidade. Então tem interesse comercial naquele vinho. A produção de composto, a produção de biofertilizante é uma arte. Então você não é jogar lá, entender mais ou menos o que vai acontecer e querer vender. É uma arte. Você precisa entender os processos, você precisa simular o que vai acontecer para que a gente consiga comercializar, né? Então, eu gostei muito dessa analogia. E já puxando o gancho para a indústria do sucro e para o prêmio, o resíduo que eu escolhi para apresentar no prêmio, porque 10 minutos também é uma arte, né? Você contar uma história, quem é você, por que você está apresentando, quem é o teu país, que benefícios isso vai gerar. Então, eu escolhi a indústria do sucro, porque o Brasil é destaque mundial nisso, né? Para você ter ideia, os BRICS produzem 60% do açúcar do mundo, né? Então, acho que isso até está no próximo slide. A gente começou a trabalhar daí já 17, 18, justamente com o bagaço, pensando na indústria do suco, né? Como é que a gente consegue quebrar? Lembra que eu falei da lignocelulose? Ela está na casca, nesses materiais vegetais. Quanto mais alta a espécie, mais lignocelulose eu tenho para dar essa estrutura, né? São carboidratos estruturais. A gente começou a testar pré-tratamentos químicos. Então a gente colocava ali uma solução química e começou a entender. Então em preto você vê no gráfico a evolução, isso é teste de potencial, tá? A evolução da produção de biogás do bagaço. Mais lento, né? Por conta dessa lignocelulose, os micro-organismos vão tendo dificuldade de acessar essa matéria orgânica. Quando a gente coloca um pré-tratamento químico, com 1% de hidróxido de sódio aqui, vejam a linha em laranja, nos 10 dias, tem 5 dias, 10 dias. Comparativamente, eu tenho muito mais biogás. Então, em 10 dias, eu consegui aproveitar 90% dessa produção. Quando eu subo para 5%, eu saio ali de 150 litros por quilo, subo para 300, depois subo para 400. Porque eu tornei essa matéria orgânica biodisponível. Nessa época ainda não tinha o curso, eu não tinha feito o curso de economia, né? Então a gente pensava muito mais no bioprocesso. E aí quando eu fui para 10%, não teve nenhum efeito. Então, ou seja, a gente consegue gerar um efeito positivo, economicamente mais viável, com 1% de NaOH. Aqui a gente já estava mais chique, né? A gente já tinha imagens de microscópio eletrônico de varredura. Então a gente consegue ver na figura da esquerda bem a estrutura da lignocelulose intacta, e nas duas figuras da direita, essa estrutura mais modificada. São por essas rachaduras, esses pequenos furinhos, que os micro-organismos vão acessando matéria orgânica. A gente conseguiu comprovar aqui um aumento de 255 litros por quilo de bagaço para 416, um aumento de 70%. Publicamos esse artigo também na revista Journal of Environmental Chemical Engineering, que também está o QR Code. Lembrando que, claro, isso aqui é potencial. Qual que é a próxima etapa? Isso aqui a gente fez mais ou menos ali 17, 18. Qual que é a próxima etapa a partir disso? Entender agora o efeito contínuo. Tem uma questão muito interessante aqui, Ledino, que você comentou. Os micro-organismos, para eles se desenvolverem, além de pH, de alcalinidade, efeito tampão, eles dependem de carbono
para a produção de energia, né? E nitrogênio para sua reprodução. Então é muito importante. Se eu tenho um desequilíbrio nessa proporção, eu tenho um desequilíbrio no meu reator. Às vezes não no Excel, porque o Excel traz números, né? Então, qual é essa relação? Teoricamente, dados médios aí de bibliografia, para a digestão anaeróbia, 25 a 35 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Por quê? Porque os micro-organismos, para cada parte de carbono, né, de nitrogênio que eles consomem, eles vão precisar de 25 a 35 partes de carbono. Se eu tiver um meio reacional desequilibrado, né, com menos carbono, eu vou ter uma reação mais lenta, esse nitrogênio que sobra no processo vira amônia, essa amônia entra na célula das bactérias e mata as metanogênicas. Começa a cair pH, começa a acidificar. E se eu tiver uma relação maior do que o ideal? Mesma coisa, esse carboidrato vira açúcar muito fácil, acidifica o reator. Qual é a relação ideal? 25 a 35. Qual é a relação carbono-nitrogênio do bagaço? 120, 130, 150. Então, falta da vinhaça, né? Falta nitrogênio, materiais vegetais são ricos em carbono. Então, o que acontece com essas plantas em escala real ao longo do tempo? Falta nitrogênio para que os micro-organismos se reproduzam e desempenhem o seu papel, que é transformar o carboidrato em ácidos e transformar esses ácidos depois em gás metano. Então, é muito importante que a codigestão entre, porque aí você tem o bagaço, que é o teu resíduo principal, e você precisa trazer outros resíduos para equilibrar essa receita inicial, né, do design, a receita de operação desse reator. Às vezes, esse resíduo, ele está a 20 quilômetros, às vezes ele está a 100 quilômetros, às vezes você construiu a tua planta, ela não está performando bem, você vai descobrir que você só tem resíduo com aquela característica que você precisa a 200, 300 quilômetros. E aí o preço em escala real, para isso, é caro. Então, assim, é preciso também entender, né, que o bagaço não é o dejeto bovino, não é o dejeto suíno, e teste de potencial é uma coisa, nos traz informações muito importantes, mas não nos traz os efeitos ao longo do tempo, os efeitos cumulativos do que vai acontecer dentro desse reator. Então, agora a gente tem que avançar para testes em reatores simulando escala real, e a gente já tem muitos laboratórios que fazem isso. Perfeito. E essa questão do tratamento é bem importante, porque a gente começa agora a entrar numa fase nova do setor, né, com demanda, uma demanda criada por uma política, né, política combustível do futuro, que cria a lei de no mínimo 1% de redução de emissões no gás natural, enfim, não é o foco da conversa hoje, mas isso, a gente vê um movimento do mercado muito forte. E a demanda por esse biometano vai começar a aumentar. E eu acho que isso vai impulsionar desenvolvimento de projetos que usem os resíduos lignocelulósicos, né? Então, o bagaço é o mais óbvio, né? Mas tem os próprios cultivos energéticos, né? Você plantar algo para poder colher e colocar no biodigestor. Eu já vi projeto, Andressa, não sei se você lembra de algum projeto, alguma notícia de casca de abacaxi, também acho que foi no Nordeste, coisa de caroço de açaí, coco, tem muitos resíduos assim que poderiam ser utilizados, né? Então, acho que esse ponto para o público que está assistindo a gente, começar a prestar atenção nesse assunto de tratamentos, né? Pré-tratamento, né, Thiago? Tô falando certo, né? Isso. É bem importante, gente, acessar esse artigo do Thiago, entender mais esse assunto. Assim, esse é um dos artigos, né? Claro que a gente se inspirou em muitos outros trabalhos, tem muito material para isso, as universidades, quem está na universidade tem acesso gratuito. Às vezes esses artigos, infelizmente, né, vão para bases que são pagas, não são de acesso geral, assim, mas em contato com a universidade, todo mundo consegue acessar. E o que eu vejo hoje é isso, a gente está num ambiente quase perfeito para a produção de biogás. Não conheço de todo o setor, né? Conheço um pouco mais da minha parte aqui, que é a engenharia ambiental, mas a gente tem muito resíduo, uma geração da gestão ambiental, onde as pessoas estão preocupadas com o que fazer, o Ministério Público cumprindo seu papel de você precisa dar uma solução e essa solução tem que ser sustentável, um aterro sanitário não é uma solução das mais sustentáveis, melhor que um lixão, mas não das mais sustentáveis, transportar resíduo para cidades a 200, 300 quilômetros, gastando combustível, né, pressionando as nossas estradas, não é uma solução sustentável.
Então, a gente tem resíduo, a gente tem uma consciência hoje, a gente tem políticas públicas, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, das mudanças climáticas, Lei do Combustível do Futuro, com esses incentivos. O que é a minha preocupação, assim, depois da gente ter testado, longe de ter testado tudo, mas ter testado algumas coisas? Não é só construir plantas, não é só fazer projeto. A gente tem que garantir que essas plantas performem para que elas não se frustrem e não frustrem o mercado, o setor. Então, essa receita, entender o que vai acontecer a longo prazo, que tipo de resíduo você precisa trazer, ou que tipo de insumo químico você consegue colocar ali dentro, né? Eu conheci uma empresa no Fórum de Biogás, inclusive. Eu gosto muito do evento, do formato do Fórum do Biogás, porque a gente sempre vai para eventos mais científicos, né? E ali é um evento empresa, técnico, né? Eles vendem uma solução de micronutrientes. Se te falta algum co-substrato, algum nutriente, você consegue comprar, eles te dão toda essa assessoria, e você consegue adicionar de forma artificial e suprir isso que falta para performar. Você consegue, às vezes, tanto viabilizar, quanto às vezes até dobrar a tua produção. Daí entra a viabilidade econômica. Quanto você vai pagar por isso, o quanto isso vai fazer a tua planta ser sustentável ao longo do tempo, e quanto você vai ganhar mais por isso. Então, a gente já tem tecnologias, a gente já tem no Brasil muitas empresas que dão suporte a isso. Então, é muito importante que a gente não pense só no Excel e não só em projetar. A gente tem que garantir, tem que trazer o pessoal da biologia, da química, da engenharia de bioprocesso, da engenharia ambiental, para dar sustentação a esse processo, né? Perfeito. Tiago, tem mais algum artigo, algum passo que você deu? Alguma pergunta? Porque basicamente são perguntas que o pesquisador vai se fazendo. Qual que foi a próxima pergunta? Você parou em 2017, então a gente está em Parei em 2024. Deve ter 2017. tido coisas aí. Aí eu prometi que eu não ia mais estudar. Falei, agora eu vou parar. Aí, obviamente, eu não consegui. E eu sempre fui aproveitando das oportunidades da universidade. Então, eu digo que eu sou fruto do sistema público e suas oportunidades, assim, sabe? Então, eu melhorei o inglês de forma com que eu pudesse me comunicar a partir desses intercâmbios. Eu trouxe tecnologia para o Brasil, tanto para a minha universidade, quanto para outros grupos, a partir do que eu aprendi lá fora, com os editais do governo. E a universidade abriu um edital interno de afastamento para pós-doutorado. Eu já tinha ido para a Europa, já tinha gastei todo o meu dinheiro conhecendo os laboratórios que tinham lá, ia visitando, né, tudo que eu podia, assim, e eu falei, para onde eu vou agora? E aí, em conversa até com o professor Ayrton Kunz, que também é uma referência aí para mim, ele aqui, lá na Colômbia, no Daal, inclusive, me perguntou, para onde você vai? Eu falei, acho que eu vou voltar para a Dinamarca, que é onde eu fiz uma parte do doutorado. Tem que explorar outros lugares e tal. Até comentei disso esses dias com ele. Ele falou, a gente fala as coisas e não tem noção do impacto, né, que vai gerar. Ele falou, por que você não vai para a Austrália? Eu falei, o que tem de biogás na Austrália? Ele falou, tem biogás, né, eu vi até aqui, né, até um limite. Ele falou, tem que ir para lá, tem grupos. Fiz pesquisa e tal, encontrei um professor Prassad de Caparaju, na Brisbane, consegui apoio da universidade, consegui, né, recurso para ir, fiquei um ano na Austrália, 2019 e 20, e lá fui trabalhar com bagaço de cana em digestão anaeróbia em rota seca, para tentar entender, e agora se eu reduzir a quantidade de água e mudar a configuração do reator para esses substratos mais secos. Então, fiquei lá um ano aprendendo com eles, inclusive até coloquei, acho que algum dado no próximo slide, que já é o penúltimo, eu acho, de alguns resultados que a gente conseguiu lá. A gente simulava esses testes em batelada, né? Mas a gente consegue ver essas diferenças, a gente ia aumentando ali a quantidade de bagaço. Nesse gráfico da esquerda, a gente avaliou tanto o aumento do teor de sólidos, então o W é de wet, né, anaerobic digestion, digestão úmida, com 5%, 10% de sólidos, o MS é semissólido e o SS é digestão rota seca. A gente consegue comparar tanto esses blocos, né, quanto cada barra entre si, a gente aumentando a quantidade de substrato, de matéria orgânica, proporcionalmente à quantidade de bactérias que tinha ali dentro. E o que a gente percebe se você for pegar o primeiro grupo ali, né, do WAD, que é a digestão úmida, 1 para 1 eu tenho uma produção de 120 litros por quilo de metano, quando eu coloco 2 partes de matéria orgânica para uma parte de bactéria, eu já caio para 100.
Então, quanto mais matéria orgânica eu coloco, mais eu vou sobrecarregando esse sistema, mais a minha produção de biogás vai caindo. Perceba que esse número de 120, né, 100 litros por quilo, ele é muito menor que os 250 que a gente conseguiu lá na úmida. Mas aqui a gente tem outras características, é um reator menor, mais simples, mais fácil de operar, não gera um digestato, né, o líquido, a rota sólida, importante dizer isso, né, não existe digestão anaeróbia seca. As bactérias são 90% de água. Todo o processo, a hidrólise, a quebra dessa matéria orgânica para disponibilizar esses compostos aos micro-organismos acontece com água. Por que a produção cai? Porque eu tiro água do processo. Então ela é rota seca ou estágio seco. O sólido fica imobilizado, é o líquido que vai recirculando. Então você vai ter que quase sempre precisar de um reator líquido menor para que ele cultive o teu inóculo, o teu grupo de micro-organismos. Mas a grande vantagem desse processo é a produção comparativa. Então vejam que no gráfico da direita, o WAD, né, o líquido, eu tinha ali mais ou menos 3 litros de metros cúbicos de metano por metro cúbico de reator, mas quando eu ia aumentando a quantidade de sólidos, quer dizer, levando mais matéria orgânica, tirando mais água, eu ia aumentando essa produtividade. Então, por metro cúbico, esse reator vai produzir mais. Mas como eu tiro água, né, lembrando que aqui eu tenho 20%, né, de sólidos totais, então 80% ainda é água. Eu tiro essa capacidade de diluição. Então, tudo que vai gerando, que se aumentar um pouco a concentração, inibe o meu processo, aqui é muito mais complexo, porque está tudo muito mais concentrado. Então, precisa entender ainda mais o processo para que a gente consiga manter, ele é muito mais fácil de entrar em colapso. Então, a gente fez essas investigações, publicamos, esse é um artigo de base aberta na revista Sustainability, aqui está também o QR Code para acessar. Essa digestão anaeróbia em rota sólida é diferente daquela biodigestão que a gente faz em biodigestor tipo garagem, né? É tipo garagem. Aqui a gente só simulou batelada. A próxima etapa é a gente simular agora contínuo, né? Mas o contínuo da rota seca, ele vai ficar ali 15, ele simula bastante um batelada. É o líquido que vai entrando e saindo, sabe? Ele vai percolando nessa massa sólida, vai produzindo biogás, vai carregando esse nitrogênio com ele e depois volta para o processo. Então é um sistema muito interessante. Você está trazendo uma mudança de conceito, né? Você quis dizer que não é tão interessante a gente falar em rota seca, porque no fundo nunca é seca, o certo seria a gente falar em rota sólida? É assim, a digestão seca é que não existe, né? A digestão sempre vai ser úmida, precisa existe a rota de água. seca. A rota ou estágio, né? O estágio seco é tecnicamente certo, a rota seca, né? Mas é importante entender, mesmo falando de rota seca, pelo menos 80%, 75% ainda é água. Só que essa redução de 5%, né, quando você aumenta de 5% de sólidos, né, 95% de água, para 10%, 15%, 20% de sólidos, parece pouca coisa, mas isso já é quase o limite com que essas bactérias conseguem operar. No Brasil, a gente tem esse biodigestor de garagem que a Andressa falou, a gente tem um que é na unidade do Caju, no Rio de Janeiro, certo? Que é de garagem. Tem mais algum sistema usando essa rota? Eu acho que esse foi o primeiro da América Latina, inclusive. A gente teve a oportunidade de ir lá conhecer o pessoal da Conlub, que opera. Eu não conheço outro reator. Existem projetos, né? Existem vários projetos em andamento. Em pouco tempo a gente vai ter aí alguns reatores em fase seca operando. Legal, Tiago. Agora você falou que a gente está no penúltimo slide, né? Já trouxe meio que um spoiler, então traz para a gente qual é a última pesquisa, né? Ou então é a pesquisa que está em andamento, o que é que você tá fazendo agora no sentido de pesquisa. Eu sei que a gente está vendo que você é bastante determinado, bastante curioso, não para, né? Está sempre, se brincar, daqui a pouco você está no Japão fazendo mais pesquisa, então traz para a gente a novidade agora. O que é que está rolando agora? Certo. Bom, então surgiu uma nova curiosidade, que se eu separar essas fases, né, já que são 2 grupos de micro-organismos, e se a gente colocar um reator dedicado a essa primeira etapa de fermentação e outro reator dedicado à digestão anaeróbia, o que vai acontecer de benefícios ao processo? Então a gente tem o biogás convencional, né, que vai ter aí 50% a 60% de metano. A gente tem a rota do biohidrogênio,
que vai produzir um biogás com 40% a 60% de hidrogênio, só que essa produtividade é muito baixinha, porque justamente pela atividade biológica, né, desse primeiro grupo de bactérias fermentativas, e recentemente começou a aparecer, né, no campo da pesquisa, um novo energético, que é o que a gente chama de bioetano, que é uma mistura do hidrogênio com o biometano. Então a gente consegue produzir de forma biológica. No final das contas, a gente vai ter um biogás com 5 a 10% de hidrogênio, que ainda é pouco, com 60% de metano. Qual que é a diferença? O poder calorífico do metano, mais ou menos 13,9 ali kW por quilo, comparado ao hidrogênio, é menor. Então, a molécula de hidrogênio tem 33,3 kWh por quilo. Né? A gente pode depois, né, pode pensar também nesses cálculos para mobilidade, para poder calorífico em outras formas de expressão. Então, a gente estima que esse 5 a 10% de hidrogênio consegue aumentar a capacidade energética desse biogás. Além disso, fazendo um gancho lá por início dos slides, né, da nossa fala aqui, isso é muito propício para substratos ricos em carbono, em carboidrato. Isso. Então, de onde é que vem o hidrogênio? De carboidratos. Então, toda essa fração verde, né, que a gente tem nesses resíduos de fruta, é o que essas bactérias querem para produzir hidrogênio. Então, a gente consegue viabilizar, produzir hidrogênio num primeiro reator e mandar esses ácidos para um segundo reator de produção de metano. Isso eu tenho feito em parceria com a Universidade Federal do Paraná, no programa de pós-graduação em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, junto com o grupo da professora Adriane, professor Sokol, que são referências, né, nessa parte de bioprocessos. Maior nota, o programa com uma das maiores notas do Brasil, é o primeiro curso de bioprocessos e biotecnologia da América Latina, e está aqui do nosso lado. Então, hoje eu estou afastado da universidade, estou fazendo um pós-doutorado, um segundo nessa área, então fui buscar um pouco desse conhecimento da biotecnologia para incorporar a engenharia ambiental, e ali é que a gente está trabalhando em como otimizar, como viabilizar esses processos, com uma infraestrutura que eu não vi fora do Brasil. Assim, é um grupo muito, muito forte, e tem sido muito legal conseguir trabalhar com eles, trocar, aprender com eles também. Então, a gente, claro que agora, isso a gente está fazendo agora 25, 26, né? Desculpa, 24, 25. É claro que isso volta-se lá no reator de frutas 2014. Ainda está longe da gente conseguir, não sei se longe, mas ainda precisa de mais pesquisas, né? Para que a gente consiga aumentar a escala. Se a gente não tivesse feito com as frutas lá em 2014, talvez a gente não tivesse alguns resultados que a gente tem hoje. Então, ainda tem vários entraves aqui, mas buscando inovação, né? É muito mais difícil do que a digestão em fase seca, do que produzir biogás de bagaço, de vinhaça, mas a gente acha que isso vai gerar grandes resultados para substratos ricos em açúcar, como é a vinhaça, como são os resíduos de ceasa. Então, essa é a etapa atual que a gente está agora do processo. Uau! Rumo à era do hidrogênio, né? Que a gente tanto está falando, e a gente fala muito, quando fala em hidrogênio no Brasil, se fala muito em eletrólise, e às vezes a gente que é do biogás sempre puxa, gente, dá para ir pela rota biológica, e vocês já estão fazendo essas pesquisas, né, em laboratório para gerar dados, para a gente produzir conhecimento no Brasil e gerar, né, seguir nesse caminho do hidrogênio, nessa rota do biogás. Parabéns, gente, parabéns mesmo, orgulho de ver esse trabalho. Isso aí, a gente tem que aumentar aí a pesquisa, e isso que vocês estão fazendo, né? Fazer com que a gente leve essa informação para outros públicos, né? Para outras bolhas. Eu acho que esse é o grande ganho para todo mundo, né? Fechado. André, tu quer fazer mais uma pergunta técnica? Senão a gente vai para o caminho de encerramento da nossa conversa. Não, Leide, acho que ficou bem entendido essa parte, sim. Incrível, né? Eu espero que o público esteja gostando desse bate-papo com conhecimento. E para fechamento, infelizmente, a gente tem que começar a fazer o fechamento contigo. Mas vão faltar outras oportunidades. Pode voltar aqui no Ampum, conversar com a gente. Tiago, para a gente fechar esse episódio, a gente quer fazer uma entrevista contigo, que a gente não te preparou para isso.
A gente quer fazer uma entrevista ping-pong, à la Marília Gabriela, ou blogueirinha, né? Depende da geração, é A blogueirinha. referência. A gente quer fazer um papo eficiente, que você responde essas perguntas com apenas uma palavra, tá? Olha Ok? que Sim. pesquisador tem que pensar muito antes de falar, né? Mas vamos tentar. Tenta, vamos lá. Uma pessoa que te inspira em sua profissão. Tem que ser uma? Duas. Duas pessoas? Eu acho que duas pessoas que passaram pela minha formação. Acho que o professor Ayrton Kunz, que eu via desde o início lá, quando era um jovem, de fato jovem, pesquisador, então sempre me inspirou muito pelo conhecimento técnico, assim. Às vezes eu falo, né, eu tenho vontade de colocar um pendrive na cabeça, assim, e passar, né, pela forma como consegue transitar, falar dos diferentes temas, então sempre é uma inspiração. E a professora Mônica Saroli, que foi minha orientadora no doutorado, Maravilhosa. que sempre questionava muito, assim, qual é a aplicação prática disso? Por que você está fazendo isso? Então, a forma de pensar dessas duas pessoas é impressionante, assim, então acho que, assim, Ótimo. Até vou deixar a dica, gente. A gente tem podcast com o professor Ayrton, a gente tem masterclass para quem é membro da Com a Academia AMO, Mônica. também com a professora Mônica, né? A gente recebeu ela, maravilhosa. Uma honra. Mas deixa eu ir para o ping-pong, porque o ping-pong, segundo a nossa Renata vamos Tomasi lá. aqui, que é nosso marketing, tem que ser rápido. E vamos Tá. lá. Um sonho, Thiago. Um sonho, tem que ser um sonho. Eu acho que eu tenho um primeiro sonho, assim, é a gente conseguir ter um laboratório central de referência, onde a gente consiga, aberto, onde a gente consiga receber gente do Brasil inteiro para ser treinado, para ser capacitado, claro que com investimento também do Brasil inteiro, para que a gente aprenda e troque e isso vire um laboratório de treinamento, assim, de referência para que as pessoas possam vir, ensinar o que elas sabem, aprender o que esse laboratório gera de referência e levar para outros lugares do país, assim. Tem tanta informação, tanto conhecimento que a gente gera, que eu acho que a gente não tem que segurar essa informação, acho que a gente tem que treinar pessoas, levar para mais lugares, a gente só ganha. Então, acho que esse seria um sonho, assim, agora de meio de carreira já, Ter né? laboratório, fechou. Um medo, Thiago. Técnico, Profissional, da vida, o que você quiser. eu acho que a, a falta de apoio à educação e ao negacionismo tomarem conta. Eu acho que a ciência é o que nos trouxe até aqui, e a ciência pode nos levar a lugares muito mais altos e competitivos em termos de Brasil. Então, né, eu acho que o Brasil tem muito potencial. A gente tem que acreditar na ciência para que a gente cresça. Futuro do biogás no Brasil. Uma palavra. Eu acho que competitividade, assim. Eu acho que o futuro do biogás está aqui. A gente tem espaço, tem sol, tem conhecimento, tem gente criativa, então nisso eu acho que não sou muito otimista, geralmente, mais realista, mas eu acho que o futuro do biogás é aqui no Brasil. Aqui, que lindo. Legal, Tiago. Então, para a gente encerrar, infelizmente a gente tem que encerrar, né, a nossa conversa. Fique à vontade para deixar alguma mensagem final para o nosso público. O espaço é seu. Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer. Eu acho que vocês nos motivam, né, a pensar de outra forma, a falar de outra forma, fazer uma coisa. Essa é a primeira vez que eu estou participando assim nesse formato de debate, então eu fico muito feliz. E também digo que o biogás é futuro do Brasil porque o que vocês estão fazendo eu acho muito inovador, assim. E a gente precisa levar esse conhecimento para todos os cantos do país. O Brasil é muito grande e a comunicação agora é a peça fundamental. Então a gente precisa agora difundir, né, tudo isso que a gente faz aqui. Então a mensagem que eu deixo é isso, assim, essa interação maior entre os diferentes atores, né? A gente já tem uma infraestrutura no Brasil que não tem como voltar, né? A gente só vai crescer surgindo novos modelos, novas formas de comunicar, novas formas de fazer, de criar empresas, né, para dar suporte. Então, eu sou muito suspeito, né? Eu sou muito empolgado com isso, então eu acho que tem muito ainda para acontecer. Quando a gente explorar 5% da matéria orgânica que a gente gera no país,
Aí a gente vai pensar em concorrência entre as empresas. Tem um campo gigantesco de matéria orgânica para ser explorada, sabe? Perfeito. Você quer deixar alguma dica de site, do teu laboratório? Aproveita aí o momento. Certo. Bom, de novo, né? Tudo nosso. Na universidade, eu estou aqui representando a UTFPR, mas assim, tudo isso foi construído com um grupo da universidade. Um dos resultados que eu me orgulho muito é a especialização. Então, nós temos uma especialização em tecnologias da cadeia produtiva do biogás. Ela roda desde 2019, a gente foi também otimizando, melhorando esse formato, é uma especialização em parceria com o CI Biogás. Então, a gente busca aqui uma questão muito mais prática. Então, geralmente a gente começa no começo do ano, termina no fim do ano, para que ao longo desse ano o pessoal tenha essa capacitação. Então, a gente fala desde panorama do biogás, quais são as fontes, um pouquinho disso, tudo que eu fui falando, né? Como é que a gente determina potencial, como é que a gente opera reator, digestato, energia, viabilidade econômica. Então, a gente tem essa parceria dos pesquisadores da universidade com atores aí que já estão no mercado. Esse é um curso que a gente faz hoje de forma online, então a gente já teve alunos Europa, Costa Rica, Peru, Argentina, 7, 8 estados do país. A gente tem um estudo, não tem monografia, a gente faz um estudo preliminar para que os alunos apliquem esses conteúdos das disciplinas em grupo. Então, a gente lança para eles cada substrato para que eles possam testar. Tem um início previsto para 2026, infelizmente a gente ainda não tem um site do curso, mas podem entrar em contato, a gente sempre está respondendo ali. E é um curso complementar a isso que vocês fazem, né? Esse é um curso stricto sensu, de especialização, que dura 12 meses. Eu acho que tanto chegam alunos que fizeram cursos rápidos e têm interesse em uma capacitação a nível de universidade maior, quanto, por exemplo, alunos que fazem o curso e depois continuam com as suas curiosidades e vão buscar cursos rápidos de temas específicos. Legal. Então, eu acho muito complementar, né, essa atuação que a gente tem. Perfeito. E aí os contatos aqui, então, né, deixei os QR Codes, vocês podem me encontrar no LinkedIn, a gente sempre tira dúvidas, troca dúvidas, né, tem um bate-papo ali, para o Lattes, onde tem grupo de pesquisa, os outros professores, os alunos, os projetos que participam, meu e-mail, thiagoe@utfpr.edu.br, eu oriento em 2 programas hoje, tudo isso aconteceu no programa de pós-graduação, não posso deixar de comentar isso, em tecnologias ambientais. Ficou PPGEC, mas é PPG Thumb. Fiquei em Medianeira, né, eu sou do campus Medianeira, da universidade, da UTFPR. Então, tudo isso que eu mostrei aqui, a maior parte foi feita dentro desse programa, e que a gente tem mestrado, né, lá em Medianeira, e atuo também, mais recentemente, no mestrado e doutorado em Engenharia Civil, esse em Curitiba, na área de saneamento ambiental. Quem quiser trabalhar mais com isso, pode buscar esses 2 programas. Perfeito, perfeito, Thiago. A gente agradece demais a tua presença. Nosso primeiro episódio, né, Andressa, do nosso programa Sim, Thiago. Thiago topou o desafio de estrear com a gente e construir esse programa. Então, assim, muito, muito obrigado por ter compartilhado seu conhecimento. A você que nos assistiu até aqui, espero que tenha curtido esse debate e que tenha entendido como vem ocorrendo, né, o avanço da pesquisa no setor de gestão anaeróbica aqui no Brasil, a importância da gente estar sempre lado a lado com a universidade, buscando entender bastante o nosso substrato para otimizar a produção de biogás. Como o Thiago falou, não existe planilha pronta, a gente tem que realmente pesquisar, fazer os testes em laboratório para poder entender melhor o potencial de cada substrato. E se você quiser acompanhar mais discussões, aproveita, curte e se inscreve no nosso canal, que assim que a gente lançar o próximo programa, você vai ficar sabendo. E se você já está inscrito, compartilha com seus colegas para que o conhecimento possa chegar a muito mais pessoas. É isso, Leide. Ficamos por aqui? Ficamos. Apenas eu quero reforçar que a gente fica muito feliz em receber a opinião do nosso público, perguntas sobre esse episódio, assim como sugestões de pautas e de profissionais para os próximos. O nosso e-mail é contato@amplobiogás.com.br. Lembrando que esse programa foi produzido por Amplum Biogás e Biosfera Comunicação. Até a próxima, um abraço. Tchau, gente. Obrigado pelo convite. Vida longa aí ao novo quadro. Obrigadão. Amém. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente.